6 anos de digital, 13 anos de carreira, e não vou mentir, eu tô muito empolgada de estar finalmente, oficialmente vindo pro YouTube. Muito prazer, eu sou a Gabriela, mas pode me chamar de Gabi pra gente facilitar aqui a comunicação, a nossa relação. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em mulheres empreendedoras que querem crescer aqui no digital com mais lucidez e com saúde mental, porque eu realmente acredito que a gente não precisa se perder no meio do caminho, se anular no caminho e muito menos ter um burnout para conseguir sustentar um negócio com mais leveza. E é claro que essa crença não veio do nada, né? As nossas crenças têm muito a ver com a nossa história de vida. Então eu queria me apresentar e falar um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória e como eu cheguei até aqui nesse momento com vocês no YouTube. Eu já atendo de forma online, exclusivamente remota, desde 2020, um pouquinho antes da pandemia estourar. Eu trabalhava, né? Já trabalhei com RH, com, enfim, todos não, mas grande parte dos setores de RH, então recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, RH estratégico. Eu tinha saído de uma agência e eu não queria mais voltar a trabalhar em empresas, porque por mais que, enfim, eu gostasse das tarefas em si, eu sentia que eu não me encaixava, eu me sentia muito inadequada naquele ambiente. Então eu tava super frustrada com o mundo corporativo e eu pensei, bom, por que não testar ir pro digital? Desde que eu era adolescente, eu via pessoas ali viajando e fazendo coisas online, e eu falei, bom, eu poderia fazer isso, né? Acho que tem tudo a ver comigo, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de internet, eu sempre fui muito autodidata, cheguei a aprender HTML, CSS com 9 anos de idade, ali com o meu primeiro computador, então eu sempre tive essa inclinação pro digital. E aí eu comecei a atender, né, no formato de terapia, fui crescendo a partir disso. Chegou um momento que eu percebi que muita coisa eu não conseguia falar e fazer junto com a pessoa ali no formato de terapia, então abri um serviço de consultoria também. Então até hoje eu tenho esses dois serviços, né? Então terapia para quem quer lidar com ansiedade, depressão, TDAH, questões de carreira, questões de morar fora do Brasil, então tudo que envolve essa parte emocional e psicológica. E eu tenho também a consultoria para quem quer falar de estrutura, de negócio, né? Principalmente um negócio digital, gestão, demandas de time, etc. Principalmente voltado aqui pro online. E é claro, né, gente, que depois de 6 anos eu vivi muita coisa. Então teve uma fase aí nesse meio tempo que eu fui nômade digital. Eu cheguei a visitar alguns países enquanto eu trabalhava de forma remota. Foi a realização de um sonho, assim. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir realizar isso, que era um sonho desde adolescente. Foi uma fase muito feliz da minha vida e muito cheia de propósito e realizações pessoais. Só que ao mesmo tempo, eu cresci bastante. Na época eu tava colocando o tráfego pago no meu negócio. Eu acabei crescendo bastante e eu tava recebendo muita demanda sem estrutura para isso. Então eu não tinha estrutura na época, eu não tinha nenhum sistema, não usava nenhum sistema, eu não tinha assistente, eu não tinha time, eu não tinha processo de qualificação. Então assim, foi o caos, né? Você pode imaginar que foi muito caótico. E eu até cheguei a me perguntar na época, né? Poxa, eu tô crescendo pra caramba, eu tô tendo sucesso, né? Com o que eu queria, com ser psicóloga. Mas ao mesmo tempo eu tô mal, eu tô sobrecarregada, eu vivo estressada, eu, né, sinto que tô à beira de um burnout a todo momento. Então assim, onde eu errei? O que tem de errado aqui nesse processo? E foi aí que eu entendi que, na verdade, o problema não era o meu crescimento, o problema era o fato de eu ter crescido sem estrutura. É claro que naquela época eu não me enxergava como empreendedora, como infoprodutora, como comunicadora, produtora de conteúdo, enfim, né? Eu não me enxergava com todas as funções que hoje eu sei que eu tenho. Naquela época eu me enxergava só como psicóloga. Porque eu tô colocando entre aspas, gente, eu não tô falando que é fácil ser psicóloga, tá? Inclusive, sou psicóloga especialista na área, então assim, 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós, mais anos de experiência, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero trazer, né? A quantidade de funções e as habilidades que cada uma dessas funções demanda. E foi aí que eu fui estudar um pouquinho mais sobre gestão, né? Eu já trabalhei com liderança, desenvolvimento de liderança na minha época de RH. Essa parte de lidar com time não era uma questão para mim, mas a parte de ferramenta, de processo, de comunicação e principalmente adaptada, aplicada ao digital, foi um ciclo, né? Eu passei aí por um ciclo de aprendizagem e claro, né? Tô passando até hoje, acho que a gente nunca para de aprender, a gente nunca deixa de crescer, mas foi isso que me fez estar aqui hoje. Eu acho que muitas vezes a gente segue um caminho e uma ideia de sucesso e quando a gente chega lá, a gente vê que não basta, né? A gente vê que não é só isso.
isso. Não adianta ter demanda se eu não tenho estrutura para sustentar essa demanda. Não adianta eu construir um modelo de negócio que exige coisas de mim que eu não estou disposta a dar. Entende? E aí vem o meu lado psicóloga também pra questionar algumas coisas, do tipo, tá, mas por que você tem que, né? Por que você precisa seguir esse modelo de negócio? Por que você não constrói um modelo de negócio que funciona pra você? Se você não tem referências, por que você não cria uma referência? Dá pra testar rápido. E se você errar, que a gente erre rápido e corrija rápido, tem N formas de fazer isso aqui, né? Um negócio digital acontecer. E ao mesmo tempo eu entendo que nem sempre a gente se identifica com os exemplos e referências que a gente tem por aí. Então a gente entra muito na narrativa dos outros, né? Na cópia alheia aí da internet. E que nem sempre tem a ver com o nosso perfil, com a nossa personalidade e com aquilo que a gente busca também. E por isso eu tô trazendo nesse vídeo essa ideia de que não faça apenas aquilo que tem que ser feito, mas aquilo que você quer fazer também. Quando a gente começa, eu acho que a gente tem um foco muito grande na meta final, nos resultados, né? Eu venho do corporativo, a gente fala isso com muito orgulho, né? Que a gente veste a camisa da empresa e que a gente é focado em resultado, voltado para resultado. E isso não é de todo ruim, mas é aquilo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E não adianta nada eu falar só de metas se eu também não falar do processo como um todo, né? De quais hábitos e habilidades e comportamentos eu vou ter que desenvolver para alcançar essas metas. Porque a gente foca muito no resultado final e entra naquela coisa de, mas quando eu alcançar esse resultado, quando eu tiver um negócio no digital, quando eu tiver X clientes na agenda, quando eu tiver X faturamento, aí eu vou estar satisfeita, aí eu vou ser feliz. Só que na prática não é bem assim que funciona. E se o processo for muito difícil, pesado, sofrido, dificilmente a gente vai chegar até esse ponto final, entende? Porque a gente não vai conseguir manter a médio e longo prazo. E vale dizer aqui também que essa ideia de que esse crescimento, né, de fazer um 6 em 7 aqui no digital, é claro que existe, gente, mas a gente também tem que considerar o contexto, né, de todo mundo. Mesmo o criador, né, o Érico Rocha, quando ele fez o 6 em 7, ele já tinha ali pelo menos uns 10 anos de carreira. Como é que a gente compra, né, essa ideia de que é simples e que é fácil e é rápido crescer no digital? E aí, quando a gente não cresce nesse tempo ou dessa forma, com esse resultado especificamente, a gente acha que tá fracassando e não está. E aí essa ideia do faça também o que você quer, o que você gosta e não só aquilo que precisa ser feito, eu vejo muito essa ideia por aí, né, rolando no digital, falando que você é um adulto, você tem que fazer o que tem que ser feito, né, você não pode fazer só as coisas que você gosta, só aquilo que te dá prazer. E é claro, eu entendo esse discurso porque é um fato. A questão é que muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente não gostaria de estar fazendo, e quando a gente olha para várias áreas da vida, tem muita coisa que a gente não gostaria de estar fazendo. E aí a gente perde o sentido. Aquilo para de ser significativo pra gente, entende? E a gente não consegue se motivar no caminho e sustentar esse caminho. E é muito louco pensar nisso, porque eu estar aqui no YouTube agora, pra mim, soa um pouco como um ato de rebeldia, no sentido de que eu tava tentando me ajustar ao Instagram. E, gente, eu não vou negar, eu não gosto do Instagram, não é uma plataforma que eu consumo, assim, como cliente, sabe? Como pessoa física. Então, por que eu preciso me ajustar ou tenho que me ajustar só porque todo mundo fala que negócios hoje tem que estar no Instagram, que o Instagram é seu cartão de visita, que as pessoas estão no Instagram, que o Instagram ainda é a plataforma principal de vendas. Pode até ser que seja, mas assim, se não funciona pra mim, se eu começo a produzir conteúdo e não consigo sustentar isso, porque eu não gosto da plataforma, eu não quero estar ali, eu não quero fazer parte desse meio. Então por que raios eu tô me obrigando, sabe? Por que eu tenho que? Da onde veio essa regra? Da onde veio essa imposição? Da onde veio esse imperativo? E aqui entra também o meu lado psicóloga, te dizendo que o imperativo, esse tem que, é uma distorção cognitiva, ou seja, uma visão da realidade que não é realista ou 100% realista. No fundo, isso funciona pra quem? Essa regra funciona pra quem? Ela não funciona pra todo mundo. Então, ela funciona em que contexto? De acordo com qual pessoa? Entende meu ponto? E aí eu mesma não estava percebendo que eu estava me repetindo isso, de que eu tinha que estar no Instagram, eu tinha que aprender a jogar o jogo do Instagram. Eu estava ignorando uma coisa muito óbvia, que era, eu sou comunicativa. E eu gosto de relações próximas, e eu sou sorridente, eu gosto de aprofundar os assuntos, e eu gosto de trazer referências, e eu não consigo fazer isso num vídeo de 30 segundos no Instagram. Não à toa, eu tentei produzir conteúdo no TikTok também falhei miseravelmente.
Por que que a gente tá tentando muitas vezes se encaixar em lugares, em redes sociais, em ferramentas que não nos cabem? E eu queria trazer um pouquinho dessa minha história pra você pensar aí do outro lado se talvez você não está fazendo a mesma coisa e reproduzindo regras e imposições que talvez não são suas. Seja porque você não tem outras referências ou porque você não tem pessoas ao redor que te estimulam a fazer aquilo que você quer também e não só aquilo que precisa ser feito. E mesmo esse precisa ser feito, precisa por quê? Precisa com que objetivo? É sustentável para você? Então percebam que dá para falar de negócios e estrutura, modelo de negócios de uma forma mais leve, de uma forma mais respeitosa e que respeite você no processo também. Então, o que eu quero te deixar de recado final aqui é que enquanto muita gente fala para você fazer o que tem que ser feito, independente das consequências, e não olham para a empreendedora, né, para a pessoa que conduz esse negócio, eu tô aqui para te falar que o seu negócio, ele também tem que ser divertido. Ele também tem que ser gostoso, entende? Ele também tem que ser leve ao longo do processo, porque se ele for muito pesado, muito sofrido, muito difícil, dificilmente a gente vai conseguir manter isso a médio e longo prazo. E aí sim, é uma certeza que esse negócio não vai dar certo. Então faça sim aquilo que precisa ser feito, mas não faça só isso. Faça também aquilo que você gosta, que você quer e que faz sentido pra você. Ah, e se não tem ninguém te perguntando isso, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, faça essa pergunta pra você mesma. Pode ali abrir uma página no Notion e fazer essa autoanálise, essa autoavaliação pra você encontrar as respostas que você quer. Tenha certeza que grande parte das respostas que você busca não estão lá fora, estão dentro. Mas muitas poucas pessoas te estimulam a fazer isso. E eu sei disso porque, acredite, eu tô no mesmo barco que você. E essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que tenha feito sentido aí desse outro lado. Deixem comentários, deixem sugestões. Inclusive, acabei de lembrar aqui que eu tenho um formulário, eu vou deixar na descrição do vídeo, que é pra vocês trazerem sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal. Seja sobre saúde mental, seja sobre negócios digitais com leveza e com saúde mental também. Então fiquem à vontade pra comentar, pra trazer sugestões, pra gente trocar uma ideia, porque não é porque a gente tá no online e no digital que a gente não pode se conectar. E é isso, espero ter ajudado de alguma forma e a gente se vê na próxima. Até mais!